Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa entrevista à distância e vamos continuar debatendo aí a questão da Covid, que preocupa cada vez mais o Estado, né? Nessa última semana tivemos aí um pico, principalmente nos últimos 3, 4 dias, muito forte da doença. E nós vamos falar agora um pouco na área científica. Nós estamos aqui com dois professores da Universidade Federal do Tocantins, o professor Valdeci Rodrigues e o professor Davi Nadler Prata. Eles e o professor Paulo Bermejo, da Universidade de Brasília, eles fizeram um artigo estudando a relação da Covid com a temperatura nas capitais brasileiras. Aqui, esse é um debate muito grande, principalmente aqui em Palmas, onde se diz que por causa do tempo quente a Covid não teria esse impacto tão significativo. Então vamos ver qual foi a conclusão desses estudiosos sobre essa questão. Professor Valdeci, começo para o senhor. Como é esse estudo? O senhor dá um panorama geral para nós do que ele é, onde foi publicado? Ok, obrigado pela oportunidade para a gente estar divulgando esse trabalho científico para a população. Né? Então, a gente parabeniza você e agradece pela oportunidade. Então, esse estudo, Kleber, ele versa sobre a questão climática mesmo, né? A questão climática e a relação com a incidência da Covid-19 pelo Brasil, e foi publicado em uma das revistas mais respeitadas na área ambiental do mundo, chamado Total Environment, né? E que depois também a gente vai passar para você, porque eu acabei de receber um e-mail da Elsevier liberando o acesso a esse artigo até 18 de junho, porque é um artigo pago, tá bom, por essa editora norte-americana. Né? Então, os resultados que esse estudo aponta é que, de fato, existe uma evidência da relação com a temperatura e a ocorrência dos casos de Covid dentro de um determinado limite. Né? Então, de fato, há vamos dizer assim, um aumento dos casos de Covid em regiões mais temperadas, mais frias, em um dado limite. Mas, por outro lado também, o Davi pode explicar melhor sobre isso, a gente, num outro estudo nosso nessa mesma direção, aponta que as regiões quentes não são tão protegidas assim, principalmente as regiões mais úmidas no Brasil. Então, tem aí também uma relação de calor e umidade com a ocorrência da Covid-19. Professor Davi, então é o seguinte, no dito popular se vê aí, inclusive teve até vídeo no YouTube dando polêmica, dizendo que o vírus não sobrevive ao calor. É isso mesmo? O senhor assina embaixo isso ou não é bem assim? Isso é importante que o professor Valdeci comentou, né? É que realmente, se a gente for olhar a literatura científica dos estudos que foram feitos com os coronavírus anteriormente, né, da família Coronavidae, né, que são o influenza e outros, a ocorrência deles está muito relacionada com temperaturas mais baixas, né? E esse vírus, ele aparentemente, né, até então, os estudos indicavam que esse vírus ele não conseguia sobreviver e nem ter uma incidência grande em temperaturas altas e umidade alta. E, por incrível que pareça, nos nossos estudos, pelo menos aqui no Brasil, e aí tem essa restrição, porque os estudos que a gente fez foi aqui no Brasil, e realmente a gente pode ver, né, pelos noticiários, o que está acontecendo, por exemplo, na região amazônica e nas cidades do Norte e Nordeste. Não é bem isso que esse novo coronavírus, né, o comportamento dele, ele não
não tem assim tantos problemas, né, com a sua incidência em regiões mais quentes e úmidas. Então, esse estudo para a gente aqui está sendo muito importante. E o professor Valdeci comentou, esse primeiro estudo nosso, a gente detectou isso, né? A gente conseguiu ver na época, bem no início, né, que o primeiro estudo que a gente fez foi até o dia 1º de abril, que havia uma incidência maior na região temperada, mas isso não se mantinha, né, na curva. Quando chegava ali próximo de 25 graus, 24, 25 graus, essa linear, ela fazia uma curva. E a gente ficou, inclusive, assim, na época ainda não tinha já estourado, né, essas questões da região norte e nordeste, mas a gente viu isso no estudo e resolveu fazer um estudo posterior, que é esse segundo artigo que a gente também quer publicar, mais a respeito das regiões tropicais mesmo, falando mais sobre a região norte e nordeste e esse comportamento desse vírus. Logicamente que a gente não pode afirmar, né, o que a gente está falando, porque o estudo é limitado, mas já tem alguma indicação que esse vírus tem um comportamento diferente dos anteriores. Agora, logicamente, outras questões devem, e aí o professor Valdeci pode falar melhor, devem ser consideradas, né, também para essa, né, difusão desse vírus no norte e nordeste, como o IDH baixo, né, talvez uma infraestrutura, né, não tão boa quanto no sul e sudeste, não sei, né? A gente está falando assim, mas tem questões de higiene, eu não sei, eu não posso afirmar, mas a indicação do nosso estudo foi essa até o momento. Quer dizer, ou seja, necessita-se fazer outras investigações também, considerando outros aspectos. Eu acho que o professor Valdeci pode falar melhor sobre isso. Professor, então assim, só para ficar mais claro para a gente, conforme na temperaturas mais moderadas, ele avança mais, mas não há, o calor não deixa de impedir que ele avance também. Essa é a conclusão? Exato. Assim, tem dois fatores intervenientes que o estudo destaca, Cleber. Realmente, em regiões mais quentes, tem uma tendência de avanço menor, mas o fator também, umidade relativa do ar, muito interveniente, entendeu? Então, em regiões quentes e com alta umidade, esse comportamento de redução praticamente é anulado em relação a regiões mais frias. No caso, as regiões quentes e secas, vamos dizer que, do ponto de vista climático, são aquelas que, de fato, apresentam uma maior resiliência à propagação desse vírus. Maior resiliência não quer dizer não ocorrência, né? Aí está a cidade de Araguaína que não nos deixa mentir a esse respeito. E agora, existe também, como o professor Davi estava falando, além dessa questão climática, existe também essa questão da qualidade de vida. Isso aí, por exemplo, você tem problemas de saneamento, você tem problemas de higiene de uma forma geral, você tem problema de subnutrição, por exemplo. Tudo isso, juntando com a questão climática, favorece a expansão do vírus também? Favorece muito, né? Porque isso indica as condições de contato com substâncias, contato com pessoas, e até as condições de se fazer um isolamento social, né? Como que você faz isolamento social com condições sanitárias e de moradia que não são adequadas? Tudo isso é muito interveniente, né, Cleber? Porque o vírus da Covid, o novo coronavírus, é uma espécie de gripe também, né, que vai se espalhando como uma gripe natural. E a gente está tentando fazer um movimento contra-natural, que é não pegar essa gripe, né, que por isso essa máxima fique em casa. Então, a princípio, todo mundo pode pegar gripe, o rico, o pobre, todos podem pegar. Agora, evidentemente, que se você tem condições de moradia, né, e de saneamento menos adequadas, com certeza o vírus vai encontrar nesse ambiente um lugar oportuno para se proliferar muito mais e
com pessoas com menor nível de informação ainda. Né? Certo. Professor Davi, o Sul, o Sudeste vão entrar agora no inverno, né? Já há uma preocupação grande lá com a proliferação por conta disso, e nós vamos entrar aqui num clima bastante seco, né? Para de chover agora. Tá, baseado nesse estudo de vocês, o que o senhor diria em termos de perspectiva para nós aqui do coronavírus? Ainda assim temos que temer o avanço dele? Então, Kleber, muito boa pergunta, assim, no sentido porque lá, aqui no hemisfério sul, pelo contrário, né, do hemisfério norte, lá eles estão exatamente pensando que agora, com o verão que vai chegar lá, talvez a incidência diminua, né? E nós com a preocupação aqui, mas isso que pode aumentar, né, com o inverno. Mas como eu te falei, Kleber, me parece que o comportamento desse coronavírus, pelos nossos estudos, ele não segue muito essa linha do que é mais frio e tem uma incidência maior, e o que é mais quente tem uma incidência menor. Os nossos estudos, pelo menos aqui, com relação ao Brasil, porque os nossos estudos são restritos ao Brasil, tem mostrado que o calor não vai impedir esse vírus, né? Então, eu não sei, talvez esses estudos também são de interesse, logicamente foram publicados, né, em revistas muito conceituadas, seja de interesse também lá do hemisfério norte, e saber que eles agora vão entrar num verão pensando que, né, com isso já vão ficar livres do coronavírus novo, né, esse novo coronavírus. Me parece, pelos nossos estudos, que não é exatamente isso que está ocorrendo, inclusive, aqui no Brasil. Então, para nós agora, com a entrada do inverno, não parece que vai mudar muito, né, com relação à questão do comportamento desse vírus. Ele tanto tem uma incidência grande, tem, né, se alastrado, tanto no calor quanto no frio. Ou seja, realmente eu tenho visto alguns especialistas aqui na televisão falando isso, que ele tem uma capacidade de adaptação que está causando estranhamento no meio científico, né? Exatamente. São informações muito novas, você vê. Nós fizemos esse segundo estudo, agora a gente ainda está em fase de escrita do artigo. A gente fez o levantamento agora até o dia 25, né, desse mês de abril. Então, são dados muito recentes, quer dizer, muita coisa nova, é um vírus novo e a gente está tentando ser o mais rápido possível nesses resultados, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um rigor científico muito grande, né, para a gente poder entender ele e chegar nessas conclusões. Por isso que, como eu disse, algumas investigações, elas fogem dessas questões desse escopo nosso de temperatura, de umidade, e já entra provavelmente em outras questões, como o professor Valdeci falou, de isolamento, né, do IDH, talvez, né, quer dizer, isso tudo tem que ser investigado. Professor Valdeci, em relação, de forma didática, a questão da metodologia que foi utilizada nesse primeiro artigo, como que vocês fizeram esse estudo, professor? Na verdade, você sabe, eu sou economista, né? E o professor Davi é um cientista de dados, né? Então a gente trabalhou com dados de ocorrência da Covid pelo Brasil, dia a dia, e também com dados demográficos populacionais, para ver a cidade que tinha mais concentração de gente ou menos, e também a gente trabalhou com dados climáticos, de temperatura compensada ou média, também de umidade relativa do ar, de chuvas, com médias dos últimos 10 anos, para ter uma segurança realmente da situação climática das cidades, né? E aí, com base nisso, usando aí, o professor Davi é um grande especialista brasileiro, que está aqui no Tocantins, na área de dados, usando os métodos mais sofisticados estatísticos que estão sendo usados hoje no mundo. Ele usou uma função estatística nesse sentido, e por isso que a gente conseguiu chegar a resultados tão refinados assim. E esse segundo artigo, o que vocês pretendem com ele? É na mesma linha? Como que vai funcionar? Na verdade, porque no primeiro artigo a gente encontrou um achado científico, né? Esse achado científico é que levou à publicação internacional. Qual é o achado científico? É que, em alguma medida, a temperatura ela intervém na incidência do vírus,
como já conta toda a literatura internacional, mas, de fato, com temperaturas mais elevadas e com maior umidade, vamos dizer assim, que essa proteção um pouco que se esvai. E a realidade brasileira está mostrando isso, né? Em cidades litorâneas como Fortaleza e também em Manaus. Então, esse segundo artigo também é um achado científico que a gente vai também divulgar para a comunidade científica internacional. O que isso vale para a política pública, Pedro, que é o mais importante? Isso desperta para a política pública o seguinte, que a tomada de decisão ela tem que ser muito cuidadosa nessa direção, sabe? Ou seja, você não pode achar que no momento que você não tem uma incidência e tem uma temperatura aparentemente mais favorável, que isso vai bastar. Então, você pode ir lá e flexibilizar as condições de isolamento social. Na verdade, existe um tempo do vírus. Eu acho que a sociedade brasileira, que você é um defensor disso, né, está divulgando isso com muita propriedade aqui em redes sociais, também aqui no seu site de notícias. Existe o tempo do vírus, o tempo de proliferação, o tempo de acomodação. Se você for contra esse tempo natural, acreditando, né, em algumas falácias, como, por exemplo, que o clima protege totalmente. Não, o clima quente ele pode proteger ou não, dependendo da condição da umidade relativa do ar, e essa proteção nunca é absoluta. Não é? Então, isso é um alerta para as autoridades para ter muita prudência ao tomar decisões relativas à questão das políticas de isolamento social, como abrir o comércio, as condições também de cuidado, uso de máscara, álcool em gel, ou seja, tudo tem que ser feito hoje com muita prudência. A questão de saúde hoje, ela é superior à questão da economia. Eu acho que isso é um alerta importante. Não, sem dúvida. Professores, olha, primeiro parabéns pelo trabalho e pelo reconhecimento internacional desse trabalho e nós vamos ficar aqui aguardando agora o segundo estudo para a gente trazer também os resultados aqui. Professor Valdeci, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, viu, Cleber, pela oportunidade que você nos dá. Professor Davi, também muito obrigado, viu, por sua participação. Muito obrigado, Kleber, pela oportunidade, viu? Excelente trabalho. Tá certo, pessoal. Então aí, ó, é muito importante, vocês veem que é mito esse negócio de que tá calor, então porque tá calor não vai ter coronavírus espalhado. Não é verdade, o Tocantins está mostrando isso, e como os professores falaram, o Pernambuco, o Ceará, Manaus está mostrando isso. Então, vamos tomar todas as medidas de proteção que estão sendo divulgadas e, principalmente, se puder, fique em casa. E nós voltamos a qualquer momento com outras importantes personalidades do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta.